Você já reparou como a forma que um homem age na intimidade pode dizer muito mais do que qualquer coisa que ele fale? Às vezes, os gestos, os olhares, o jeito como ele respira quando está ali com você, tudo isso carrega mensagens que vão além das palavras. Carl Jung, um dos grandes nomes da psicologia, acreditava que o amor verdadeiro acontece num nível bem mais profundo, quase invisível. Ele dizia que a intimidade é uma das formas mais sinceras de se perceber o que alguém sente de verdade. A forma como um homem te toca, te observa ou se entrega nos momentos mais íntimos pode revelar o que realmente se passa dentro dele. Coisas que muitas vezes nem ele mesmo entende. Mas como saber se isso tudo é só físico ou se existe uma conexão real ali? Segundo Jung, existem 4 sinais claros que mostram quando um homem está, de fato, apaixonado. São atitudes discretas, mas tão genuínas, que só aparecem quando existe amor de verdade. Jung sempre dizia que amar não é só sentir algo bonito. É como se fosse um estado em que 2 almas se encontram. Um momento em que tudo o que é mais puro e verdadeiro vem à tona, sem filtros. Quando um homem está emocionalmente ligado a você, o corpo dele, o jeito dele estar presente, revela mais do que qualquer declaração. E hoje, com base nas ideias do Jung, eu quero te mostrar 4 comportamentos íntimos que indicam que o sentimento dele vai muito além do desejo. Não são só gestos automáticos, são expressões inconscientes de entrega. E no fim desse vídeo, você vai conseguir perceber esses sinais com mais clareza. Primeiro sinal, aquele olhar que te atravessa nos momentos de intimidade. Tem algo quase mágico naquele olhar prolongado que acontece no meio de um momento íntimo. Não é só tesão, é algo que toca fundo, como se houvesse uma conversa acontecendo sem uma única palavra. Jung dizia que os olhos são as janelas da alma e faz muito sentido. Quando alguém olha nos seus olhos sem desviar, especialmente num momento de vulnerabilidade, é como se estivesse se despindo emocionalmente. Quando um homem te encara nesses momentos, não é só desejo, é como se ele estivesse dizendo: eu tô aqui inteiro, pode me ver. É um tipo de conexão que não se força, ela simplesmente acontece. Esse tipo de olhar é raro porque exige coragem emocional. Muitos homens cresceram ouvindo que não deviam misturar sexo com sentimento. Então acabam usando o sexo como fuga e não como encontro. Mas quando o sentimento é verdadeiro, tudo muda. O olhar se aprofunda. Ele não está apenas ali com o corpo, está ali com tudo o que é. Jung explicava isso dizendo que o ânima, que é como ele chamava o lado feminino que vive dentro de cada homem, desperta nesse tipo de conexão. Esse lado busca algo mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro. Os olhos, nesse contexto, viram uma ponte entre almas, não só entre corpos. Agora, se ele evita o contato visual, também é algo a se observar. Pode ser que exista carinho, desejo, mas talvez ainda exista um bloqueio. Medo de se entregar, medo de ser visto de verdade. Jung chamaria isso de sombra. Aquele lado nosso que a gente tenta esconder, até mesmo de nós mesmos. Os olhos não mentem, sabe? É por isso que tem gente que prefere desviar o olhar, para manter o controle, para não se expor demais. Mas quando ele te encara de verdade, quando sustenta o olhar sem medo, é porque algo dentro dele confia em você. Ele não está só dividindo um momento, está te mostrando quem ele realmente é por dentro, com todas as imperfeições. Até aquele gesto simples de fechar os olhos ao beijar e depois abrir devagar, não é à toa. É como se ele estivesse se reconectando, se certificando de que você ainda está ali com ele, presente, verdadeira. É um momento silencioso de confirmação. Eu estou aqui e você também. E por isso, o contato visual profundo é, sim, um dos sinais mais fortes de que existe um laço emocional verdadeiro. Ele não pode ser fingido.
É um momento de verdade entre dois seres humanos, onde não existe mais disfarce. E quando esse olhar acontece, você sente. Não precisa de nenhuma palavra, porque ali, naquele instante, você entende. Não é só pele, é alma. E nesse tipo de conexão, ninguém precisa se esconder. Agora vamos para o segundo sinal. Já percebeu quando um homem se importa mais com o seu prazer do que com o dele? Isso não é só um gesto bonito, é um indicativo profundo de conexão emocional. Na visão da psicologia de Jung, quando duas pessoas se entregam de verdade, não é só o corpo que se envolve, mas a alma também. Ele chamava isso de conjunctio, ou seja, uma espécie de união sagrada. E isso fica evidente quando um homem que está realmente apaixonado faz questão de te ver feliz, mesmo que isso signifique deixar o próprio prazer em segundo plano. O desejo por si só busca satisfação, mas o amor busca comunhão. Então, quando ele te prioriza, isso não é só uma atitude gentil. É como se no fundo ele dissesse: o que te faz bem me completa. Para Jung, nosso lado mais sombrio e egoísta costuma dominar quando estamos no piloto automático. Mas o amor verdadeiro muda esse jogo. Ele acalma esses impulsos e dá espaço para algo mais elevado. Quando um homem ama, ele não está preocupado em impressionar ou em sair por cima. Ele quer ver você sorrindo, relaxada, conectada, porque para ele isso já é o suficiente. E você percebe isso nos detalhes, no jeito que ele observa como você reage, nas vezes em que ele lembra do que te dá prazer, ou até quando ele só fica ali, te acompanhando com o olhar, curtindo a sua alegria. Não é um esforço, é natural, como se o seu bem-estar fosse uma extensão do dele. Isso é completamente diferente de relações movidas apenas pelo desejo, onde tudo gira em torno de satisfazer uma necessidade momentânea e ir embora. Um homem apaixonado não quer consumir você, ele quer se encontrar em você. Jung dizia que esse tipo de entrega tem a ver com a ânima, a parte feminina que todo homem carrega dentro de si. Quando ela desperta, ele se torna mais empático, mais aberto, mais interessado em algo que vai além do físico. Então, se ele fica com você depois do sexo, se ele te pergunta com interesse genuíno como você está, se ele se preocupa em te fazer sentir segura e valorizada. Esses pequenos gestos dizem mais sobre os sentimentos dele do que qualquer discurso romântico. E isso nos leva diretamente ao terceiro sinal de que o que ele sente é real. Terceiro sinal: ele permanece emocionalmente presente depois da intimidade. Muita gente acha que o sexo em si revela tudo. Mas, na verdade, o que acontece depois do ato pode ser ainda mais revelador. Carl Jung falava muito sobre como a intimidade física tem o poder de derrubar nossas defesas e deixar aflorar partes do nosso inconsciente que no dia a dia a gente esconde até de nós mesmos. E é exatamente por isso que o momento pós-sexo é tão revelador. Quando um homem realmente ama, ele não se desconecta logo depois que a tensão desaparece. Pelo contrário, ele permanece. Quer te abraçar, te ouvir ou simplesmente ficar ali, perto, em silêncio. Esse tipo de atitude é puro instinto emocional, não tem nada de planejado. É o coração falando sem filtro. A verdade é que muitos homens foram ensinados, desde cedo, que demonstrar afeto ou vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Então, quando um cara se afasta logo após a intimidade, pode ser que esteja apenas repetindo esse padrão. Mas quando ele não foge, quando ele fica, isso mostra que ele está confortável sendo ele mesmo com você. E tem mais. Às vezes, nesses momentos, ele compartilha coisas que nem imaginava contar. Pode vir uma lembrança de infância, um pensamento profundo, um silêncio cheio de significado. Isso acontece porque o ego, por um instante, se silencia, e o que surge é a verdade nua da alma.
Jung chamava isso de função transcendente, quando duas pessoas conseguem ir além das barreiras do ego e se encontrar de alma para alma. É como se ali, depois do sexo, ele dissesse com o gesto: eu confio em você, não só com meu corpo, mas com tudo o que eu sou. E você sente isso nos mínimos detalhes, no jeito que ele mexe no seu cabelo, no modo como te olha sem pressa, ou quando ele encosta a testa na sua e fica ali, presente. Não é charme, não é tática, é conexão verdadeira. Agora, claro, nem todo homem que se afasta automaticamente não sente nada. Às vezes, ele só tem medo, ainda está lidando com feridas, com bloqueios. Mas quando ele escolhe ficar, quando ele se abre, ele está dizendo, sem palavras: você é meu porto seguro. Esses momentos depois da intimidade, onde tudo está calmo, são um espelho do que ele sente de verdade. E é nesse reflexo que você enxerga a profundidade da ligação entre vocês. Quarto sinal: quando vocês passam a se mover em sintonia, quase sem perceber. É impressionante como, entre quem se ama de verdade, as mensagens mais profundas nem chegam a sair pela boca. Elas se revelam na dança quase automática dos corpos, em perfeita sintonia. Sabe aquele instante em que a respiração dele desacelera junto com a sua? Ou quando, sem combinar, os braços se enlaçam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um simples toque ganha o peso de 1000 palavras. Não é coincidência. É como se seus corpos conversassem numa linguagem própria. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, um reservatório de lembranças e símbolos que todos nós compartilhamos. É essa mesma ideia que ajuda a entender por que, quando duas pessoas estão realmente conectadas, começam a agir como se fossem parte de um mesmo organismo. De repente, o coração dele bate no mesmo compasso que o seu. O cientista chama isso de sincronia límbica. Os ritmos se alinham, os gestos espelham-se e nasce uma ponte invisível entre as duas almas. Não é imitação, é fusão. E essa mágica fica ainda mais clara nos momentos de silêncio. Vocês mudam de posição ao mesmo tempo, soltam um suspiro combinado, permanecem imóveis, mas tão unidos que dá para sentir. Esses instantes minúsculos mostram que o vínculo vai muito além de um aperto de mão ou de um cumprimento social. É uma coreografia inscrita no nosso DNA. Jung chegou a dizer que isso seria a encarnação do arquétipo do casal sagrado, presente em tantas histórias antigas. É como se, por um segundo, vocês resgatassem uma lembrança primordial. A sensação de ser, juntos, uma única essência. Compare isso com encontros mais contidos, onde cada gesto é pensado e cada movimento é uma tentativa de se proteger. Aí, o corpo fica tenso e a verdadeira sintonia quase nunca aparece. Mas com o amor tudo se desfaz. Ele toca sua cintura no momento em que você mais precisa. Sua cabeça encontra o ombro dele sem esforço, como se já fosse parte ali. Essa leveza dos gestos é a expressão viva do que Jung chamava de enantiodromia, a fusão dos opostos até formar um equilíbrio perfeito. E o mais incrível é que essa dança não se aprende, não se ensaia. Ela brota do nosso inconsciente, autêntica e incontrolável. Quando ele se move em sintonia com você, é o corpo falando o que a mente ainda não conseguiu dizer. Não somos dois, somos um só. Nessas trocas silenciosas, as ideias de Jung saem dos livros e viram experiência real. A gente toca por um instante nessa unidade divina de onde tudo vem. É por isso que esses movimentos sincronizados são a coreografia mais antiga e sagrada do amor, guiados pela sabedoria oculta do nosso próprio corpo, muito além da vontade consciente. Para Jung, o amor não é só um sentimento passageiro, é um evento psicológico profundo, onde anima e animus, os lados feminino e masculino que carregamos dentro de nós, se encontram e se completam.
É nesse encontro interno que a magia acontece e se reflete na sintonia perfeita entre duas pessoas. Então, quando um homem se apaixona de verdade, ele não está só enxergando a outra pessoa. Ele está, na verdade, reconhecendo nela algo muito íntimo, algo que já habitava dentro dele. É como se aquela mulher tocasse uma parte da alma dele que ele nem sabia que estava lá. Por isso, quando o amor é profundo, a presença da parceira não é apenas emocionante. Ela parece estranhamente familiar. Tem algo de reencontro, como se ela sempre tivesse sido parte dele, mesmo antes de se conhecerem. E quanto mais forte esse laço emocional, maior a sintonia com a ânima. E o que surge ali é um sentimento quase místico, como se aquele encontro já estivesse escrito em algum lugar invisível, muito antes de acontecer. Mas essa identificação inicial é só o primeiro passo. Para Jung, o amor verdadeiro vai muito além da atração ou da admiração. Ele exige coragem, a coragem de mostrar quem se é de verdade, sem as máscaras que a gente aprende a usar para se proteger. Muitos homens, por conta da educação e dos medos que carregam, acabam vestindo uma armadura emocional. Ficam rígidos, tentam parecer inabaláveis. Mas quando o amor é real, essa defesa começa a cair, mesmo que de forma sutil. E é aí que o inconsciente começa a agir. Ele não pensa duas vezes, simplesmente se abre. O homem começa a falar sobre a infância, sobre dores que nunca comentou com ninguém. A forma como se movimenta muda, o jeito de tocar fica mais suave. Tudo isso acontece quase sem perceber, como se o corpo estivesse se rendendo à profundidade da conexão. Jung acreditava que o inconsciente se expressa muito nos momentos íntimos, e não apenas por meio de palavras, mas em gestos, emoções, símbolos, reações espontâneas. Sabe aquele momento em que os dois respiram no mesmo ritmo? Ou quando o toque dele tem uma delicadeza que parece veneração? Isso vai muito além do romantismo. É o inconsciente tentando unir duas almas no silêncio dos gestos. Na visão junguiana, amar é um processo alquímico. Não é só sentir, é transformar. O desejo cru, a atração física, tudo isso vai se lapidando até virar uma conexão espiritual. E quando isso acontece, o homem não precisa dizer nada, seu próprio corpo começa a revelar tudo. Mas como essa entrega profunda aparece na prática? Existem 4 sinais bem claros que revelam quando um homem está emocionalmente envolvido de verdade. Eles não são técnicas que ele aprendeu em algum lugar. Não são parte de um plano, são reações genuínas que escapam ao controle racional. São eles. Um olhar que fixa no seu com profundidade, como se ele estivesse enxergando além do que é visível. A entrega, aquela generosidade que aparece quando ele te oferece o melhor de si sem esperar nada em troca. A vulnerabilidade que surge depois do sexo, quando ele se permite ser visto sem filtros, sem defesas. E os movimentos sincronizados, aquela harmonia que surge quando os corpos agem como se estivessem conectados por um fio invisível. Esses 4 comportamentos não são só sinais de carinho, são o jeito silencioso que o inconsciente encontra de mostrar a verdade por trás do amor masculino. No fundo, Jung nos ensina que o amor não é só um sentimento que passa. Ele é vivido no corpo, especialmente nos momentos em que a gente se permite ser mais humano, mais sensível, mais aberto. Se você reconhece esses gestos no seu parceiro, provavelmente está vivendo algo raro, uma ligação que vai além do físico. Algo que toca o psicológico, o emocional e até o espiritual. E agora me conta, você já percebeu esses sinais no seu relacionamento? Já sentiu que ele dizia mais com o corpo do que com palavras? Já viveu momentos em que tudo parecia se alinhar sem esforço? Deixe aqui nos comentários a sua experiência. Vai ser lindo ver outras pessoas se identificando, trocando vivências, percebendo que não estão sozinhas nesse caminho.
E se esse conteúdo mexeu com você, não esquece de curtir e se inscreva para continuar explorando esse universo incrível da psicologia aplicada aos relacionamentos. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.